Olá, pessoal do YouTube, estamos chegando com mais conteúdo aqui no canal para você. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva e ative também o sininho no alto da descrição, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Deixe sim seu like legal, não esqueça, claro, de compartilhar com seus amigos e colegas. A participação de vocês é sempre fundamental para nós. Hoje eu vou te mostrar como construir um resumo simples, um resumo de leitura, porque muitas vezes você faz aí uma leitura de um texto, né, e aí o professor solicita para você fazer um resumo simples e entregá-lo, ou então simplesmente deixar esse resumo no caderno. Ou então o professor nem pede, mas você quer fazer aí, fez uma leitura e aí você quer fazer um resumo daquela leitura para poder as informações básicas daquela leitura ficarem ali sintetizadas em seu obviamente, em seu caderno, enfim, no computador, e é importante, né, porque você aproveita melhor a leitura. E aí, depois que você quiser retomar para estudar para uma prova, para fazer um outro trabalho, enfim, você não precisa mais recorrer e refazer aquela leitura e o resumo já vai te dar essas informações básicas, né? Porque o resumo simples, ele é mais direcionado nas informações básicas, tá? Sem muito aprofundamento daquele texto que você leu, daquele livro que você leu. E isso se caracteriza, então, um resumo simples, um resumo básico de leitura, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês então vão construir esse resumo, certo? Se você for entregar ao professor, obviamente aqui acima vai vir então o cabeçalho com as informações, suas informações básicas, e na sequência você já começa então fazendo aí o seu resumo, tá? Nesse caso aqui, eu fiz o resumo de um dos capítulos é, do livro então de Cícero Bittencourt, aproveitando aqui para passar os créditos, tá? Ensino de História, Fundamentos e Métodos. E neste capítulo que eu li, nessas páginas que eu li, eu fiz então esse resumo aqui para poder trabalhar com vocês aqui nesse vídeo. Então, depois de ter feito a leitura, obviamente atenciosa, né? Vamos então construir o nosso resumo. E aí eu começo da seguinte forma. Como é um resumo simples, a estrutura basicamente é essa mesmo, tá, gente? Sem parágrafos, normalmente um parágrafo dá dois, tá? E aí você vai fazer nesse formato simples mesmo, básico, tá? Por isso, obviamente, que é um resumo simples. Então, observe como eu utilizo aqui o contexto, como eu utilizo as palavras, lembrando que é um contexto geral da minha leitura, certo? Sem detalhar demais, porque se for detalhar demais, já foge aí de resumo simples e não é mais um resumo simples, né? Nossa intenção aqui é o resumo simples, é um resumo básico de leitura, tá? Então, é interessante começar destacando que a representação é o elemento central para tomarmos determinadas decisões, pois uma imagem representada no livro didático, por exemplo, será o portal para a criação de concepções a respeito daquilo que é representado. Assim, cidadania significa que todos os indivíduos membros de um Estado sejam participantes da vida social e política, certo? Então, eu estou apontando aqui basicamente o que é que o texto que eu li, que eu estou fazendo um resumo, trata, certo? E como eu estou fazendo um resumo, eu não vou dar saltos temáticos aqui, relacionar com outras coisas, com outras experiências que eu tenho, com outras leituras que eu tenho, com outros autores que eu conheço, porque eu estou sendo fiel à obra no sentido de relatar, né, de resumir a discussão que essa obra traz, certo? Então, não preciso dar saltos temáticos para discutir outras questões, não preciso dar saltos discutivos, tá bom? Eu vou ser fiel em tratar as informações básicas que a obra que eu li trata, porque é isso que é um resumo simples, é isso que é um resumo de leitura, tá? No entanto, quando alguns membros do Estado são tratados com um olhar inferior, logo não há exercício em si da cidadania. E no Brasil, o tratamento proporcionado aos indígenas, sobretudo no livro didático, isso é evidente. Então, eu vou tratando aquilo que o texto traz, porque o texto ele faz uma crítica, né? O texto original da obra que eu li faz uma crítica justamente ao tratamento dos povos indígenas, dos povos originários, né? No livro didático, nos livros escolares, certo? Então, essas são as minhas palavras, obviamente, né? Porque eu estou fazendo um resumo, mas as ideias são aí justamente da autora da obra que eu estou resumindo, certo? De acordo com a minha compreensão, de acordo com aquilo que eu entendi da leitura, tá?
A discriminação sobre esse grupo social vem de dois lados. O primeiro refere-se ao fato dos indígenas que não vivem mais na floresta, mas sim nas cidades, que são classificados como não mais índios. O segundo aspecto refere-se ao fato de aqueles indígenas que continuam vivendo nas florestas, ou seja, em suas comunidades originárias, né, são vistos como ultrapassados, selvagens, bárbaros, certo? É interessante destacar que isso advém de aspectos históricos, pois uma história na perspectiva eurocentrista sempre colocaram culturas específicas no lugar inferior e os indígenas entram nessa ideia, sendo colocados como bárbaros, por exemplo. Então, com base na autora, eu estou dizendo aqui que esses dois aspectos são citados cá em cima, né, que são aí pilares de sustentação para poder, de certa forma, entre aspas, desqualificar os povos originários no Brasil, é fruto de um processo histórico. É um reflexo de um processo histórico que foi construído em cima dessas bases, em cima dessas raízes, de desqualificar, né, os povos originários. Apesar de muito ter mudado, mas a gente ainda continua a ver isso cotidianamente em nossa sociedade, e isso é fruto de um processo histórico que foi construído sobre essas bases, né, nas bases da discriminação. E isso eu relato aqui, é o que a autora traz, e isso eu relato aqui com as minhas palavras dentro do meu resumo. Com base em Cici Bittencourt, e aí aqui eu cito o nome da autora, né? A autora destaca que o livro didático é tido no Brasil como uma mercadoria, pois muitas das imagens colocadas, por exemplo, são no viés apenas ilustrativos e sem importância para com o conteúdo e com as concepções que podem ser formadas a partir do que é mostrado, e consequentemente acaba reproduzindo estereótipos, tá? Então, neste sentido, o que é levado em conta muitas vezes apenas é o mercado econômico, mas não os outros elementos como as representações, certo? Então, observe que aqui eu finalizo meu resumo, e em todo o resumo eu não dou necessariamente uma opinião, não faço necessariamente uma crítica, porque se é um resumo simples eu vou ser fiel àquilo que a autora discute, certo? De acordo com a minha compreensão, né? É, então, isso também é subjetivo, porque se você faz uma leitura e você vai escrever sobre o que você entendeu, né? Aquilo é o que você entendeu, é a forma que você compreendeu, né? A minha forma é essa, certo? Então também tem uma questão de subjetividade aí, mas sempre com base naquilo que o autor, que a autora trazem, tá bom? Sem fugir disso, sendo fiel ao tema, sendo fiel, então, à discussão. No final, obviamente, referência bibliográfica, porque a gente sabe que nada deve ser feito sem fazer aí a referência bibliográfica, tá bom? Resumo simples, resumo de leitura, é desta forma que você vai constituir de uma forma bem básica, tratando aí das informações básicas do texto. Compartilhe muito com seus amigos e colegas, um abraço e até mais.